queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na primeira parte deste livro, que trata da doutrina, e no capítulo 4, que trata do inferno. Aqui no capítulo 4, nós estamos na terceira parte do item 10. O item 10 é uma visão do inferno pagão que nos é trazida por Fénelon, em grego, que conta a história de Telêmaco, que traz em texto, descreve a visão que ele tem do inferno. Lembrando que o inferno pagão vai destacar as penalidades sofridas de forma individualizada. E aqui nós vamos reler o último parágrafo de ontem, ok? E aí damos continuidade aqui hoje na história Telêmaco de Fénelon. Então, ele vai falar dos mais desprezíveis homens, que foram aqueles que aviltaram a religião, tirando vantagens financeiras e prejudicando os deuses na medida em que afastava os deuses dos homens. Não era isso que os deuses queriam. Então, eles estavam indo contra a vontade dos deuses e isso irava muitos deuses. Então, era o pior tipo mesmo que ele diz aqui de habitante do inferno, digamos. Junto desses que faziam esse tipo de prejuízo junto aos homens, ou seja, aos encarnados, aparecem outros homens habitantes do inferno que a pessoa comum crê pouco culpados. Então, no nosso olhar comum, nós julgamos pouco culpados quem? Ele vai dizer, mas vai dizer que esses que vemos como pouco culpados, a vingança divina persegue impiedosamente. Estamos curiosos, mas já sabemos, porque vimos ontem. Os ingratos, os mentirosos, os lisonjeadores que louvaram o vício, os críticos malignos que trataram de difamar a mais pura virtude. Então, todos esses que a sociedade tenha, por mais ou por menos, julgue sério, é apenas uma ingratidão, apenas um ingrato. Veja, nós estamos falando da cultura grega, ok? Aqueles que julgaram temerariamente, ou seja, sem juízo da seriedade do que estavam fazendo, as coisas sem conhecê-las a fundo, e que, por isso, prejudicaram a reputação de inocentes. Agora, a nossa parte de hoje. Telêmaco, vendo os 3 juízes que estavam sentados e que condenavam o homem, ousa lhes perguntar, Telêmaco pergunta aos juízes, quais eram seus crimes. Eles estavam julgando um homem e Telêmaco pergunta aos 3 juízes quais eram os crimes daquele homem que eles estavam julgando. Logo, o condenado, tomando a palavra, grita: eu não fiz nenhum mal. Coloquei todo o meu prazer em fazer o bem. Fui magnânimo, liberal, justo, compassivo. Que se pode, pois, me reprovar?
Então, Minos lhe diz. Minos é um personagem dessa história. Não se te fez nenhuma recriminação com respeito aos homens, mas não devias menos aos homens do que aos deuses? Então ele já está dando a entender que o problema foi com o alto. Então nós devemos mais a Deus do que aos homens. Lembremos, amar a Deus sobre todas as coisas e aos homens como a si mesmo. Embora nós estejamos aqui falando da Grécia, também os deuses, porque não era um deus só, eram os deuses, estavam no Olimpo, não é? Os deuses estavam acima dos homens. Qual é, pois, essa justiça da qual te gabas? Não faltaste a nenhum dever para com os homens, que não são nada. Fostes virtuoso, mas colocaste toda a tua virtude para ti mesmo, e não aos deuses que te deram essa virtude. Porque querias gozar do fruto da própria virtude e te fechar em ti mesmo. Ficar lá só com ele mesmo, tirando os prazeres que a virtude proporcionava. Porque querias gozar do fruto da tua própria virtude e te fechar em ti mesmo. Foste a tua divindade. Então não houve nele o quê? Esta reverência aos deuses. Não viveu ele colocando os deuses no lugar superior a ele próprio. Mas os deuses que tudo fizeram e que nada fizeram para ele, e que nada fizeram senão para eles mesmos, não podem renunciar aos seus direitos. Ou seja, tudo que os deuses criaram tinha eles por finalidade. Os homens eram só peões, né? Só peças pequeninas do jogo dos deuses. Isso é interessante. Mas isso tem a ver com a religião dos gregos, pagãos. Não é? Pagãos por quê? Porque não são ainda ligados a uma religião de um Deus só. Então é chamado o pagão aquele que não, na verdade, que não é cristão. O que não é cristão é pagão, certo? Mas foi Jesus que criou isto? Não, não foi Jesus que criou isto. Foi a igreja depois. Não é? Todo mundo que não é cristão é pagão. O próprio Império Romano era pagão. Também tinha múltiplos deuses, que eram os mesmos da Grécia com outros nomes. Mas aí o imperador decidiu tornar o Império Constantino decidiu tornar o Império Romano num Império Cristão, e não mais pagão. Continuando. Tu esquecestes os deuses, eles te esqueceram. Entregar-te-ão a ti mesmo, uma vez que quiseste ser para ti e não para eles. Então deveriam os homens viver para os deuses, e ele viveu para ele mesmo. Isto seria um pecado punido com o inferno. Procura, pois, agora, se o podes, a consolação no teu próprio coração. Este, para sempre, separado dos homens aos quais quisestes agradar. Este, ou seja, estás agora só contigo mesmo, que foste teu próprio ídolo. Aprende que não há verdadeira virtude sem o respeito e o amor aos deuses. Então, também havia esta ligação de submissão aos deuses, como nós também nos
submetemos a Deus, nosso Pai, aos quais tudo é devido, aos deuses. A tua falsa virtude, que há tempos deslumbra os homens fáceis de se enganarem, vai ser confundida. Ou seja, te pôs a perder, né? Vais ter que pagar pelo que fizestes. Não julgando os homens os vícios e as virtudes, senão pelo que os choca ou os agrada, são cegos quanto ao bem e quanto ao mal. Aqui, uma luz divina derruba todos os teus julgamentos superficiais. Ela condena frequentemente o que admiram e justifica o que condenam. Aqui nós temos uma lei rigorosa, rigorosa. Nos templos, não é? Os sacerdotes na Grécia Antiga deixavam muito claro como deveriam os gregos agir na sociedade, reverenciando em primeira instância aos deuses, fazendo as suas oferendas e vivendo de acordo com certos preceitos. E se não for assim? Se não for assim, haverá um preço. E um preço severo, porque os deuses vão usar, vamos dizer assim, que todas as histórias vão ser levadas, os homens saberão, e servirá a eles como alerta para que não façam a mesma coisa. E aqui é toda uma alegoria? Sim, é toda uma alegoria. Aqui está o nosso Telêmaco, trazendo a sua narração em prosa, e esta narração vai contemplar exatamente o quê? Esse contexto religioso para que os gregos estejam mais alinhados, vamos dizer assim, com o culto aos deuses. Vamos dizer assim, lembram do velho do saco? Olha, te comporta, senão vai passar aí o velho do saco. É a educação pelo medo. O inferno sempre foi, na sua representação, uma ameaça ao erro que podemos cometer. Quando o Espiritismo nos traz a temporalidade de tudo, porque a lei do progresso é a lei que nos rege, e vamos passando na lei de causa e efeito, respondendo às responsabilidades que assumimos com nossos próprios erros e voltamos para repará-los, e desta forma aprendemos e os superamos, e assim vamos progredindo e progredindo. Este inferno não é um lugar delimitado. Este inferno, como muito bem também é trazido aqui nesta ideia, é vivido dentro de cada coração comprometido com a lei de Deus. Aqui ele fala da lei dos deuses, mas nós já cristãos falamos das leis de Deus. E assim vamos vendo que existem certas correlações, né? Vamos deixar, então, para amanhã a continuação dessa história. Vimos este parágrafo, que é realmente muito grande, e amanhã continuamos. Essa história rende. Essa história está nos falando deste entendimento, deste inferno que, embora seja vivido dentro de nós, como são vibrações pesadas e os espíritos vibratoriamente se atraem, esses espíritos dessas vibrações pesadas acabam se reunindo e vivendo seus infernos pessoais juntos, o que também transforma o contexto geral
num espaço fluidicamente denso e pesado, e que vai plasmar o quê? Cenas terríveis que muitas vezes estão dentro de cada um daqueles que estão ali vivendo o seu inferno particular pelos erros que cometeram. Mas, de qualquer forma, tudo isto é sempre passageiro, nunca é para sempre. O progresso nos move, e somos imortais, e o nosso destino é a pureza de espírito. Amanhã estaremos de volta com mais um projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá, muita paz a todos.